Bom dia. As pessoas sempre me perguntam, né, quem estuda o tema, quem já leu livros sobre a questão das colonizações, quais são os grandes mitos das colonizações, né? Bom, e aí está parecendo claro que o grande mito das colonizações é a lenda de colônia de exploração e depovoamento. Não me canso de repetir isso, porque é uma mentira deslavada, é uma coisa que pegou, infelizmente, e que é simplesmente irritante. As pessoas repetirem isso ad náusea, que existiram colônias de povoamento e colônias de exploração, e que associam o pior, né? Além do conceito ser completamente errado e tem que ser abandonado, associar a colônia de exploração ao Brasil e à América Latina é uma coisa que é uma inverdade completa, é uma mentira deslavada. Não me canso de repetir isso. É um dos motivos do meu trabalho, aliás, a grande razão de ser de eu ter escrito o livro Impérios Coloniais, de eu estar publicando esses vídeos sobre esse tema, de eu fazer a semana que vem sobre esse tema, é justamente derrubar essa lenda, essa mentira, essa fábula, esse conto de fadas para adultos, que é dividir as colônias entre colônias de exploração e depovoamento. Isso aí tem que ser completamente abandonado. Isso daí não tem sentido nenhum. Eu já comentei isso e vou continuar repetindo até as pessoas procurarem estudar. Não precisa acreditar em mim, basta estudar, ir aos fatos para ver que isso é uma farsa completa. Então esse é o grande mito que tem que ser derrubado, o mito das lendas de exploração e depovoamento. Outro mito é o mito do bom selvagem, também irritante, associado àquela figura nefasta de Rousseau, né, que era a figura péssima que abandonou os filhos, que escreveu um livro horroroso. Além de ter escrevido o livro horroroso, o Contrato Social, escreveu um outro péssimo também, Emílio, né? Nunca vi, são livros horrorosos de ler, livros chatos, livros ruins. Eu cheguei a ler o Contrato Social, li também o Emílio para poder falar mal. Então são livros assim muito ruins. E essa figura nefasta desenvolveu o mito do bom selvagem, que infelizmente pegou. Nesse mito, então, Rousseau defende que esses povos indígenas eram bons e que o homem branco corromperia, ou ainda que o Estado e a sociedade iriam corromper esses homens. Esse é um erro completamente errado. Eu já comentei sobre a maldade do Império Azteca, sobre os hábitos nefastos de outros povos que habitavam aqui na América. Entre os nossos índios havia antropofagia, infanticídio, um monte de sujeiras. Na África também, na Ásia também haviam hábitos nefastos, ruins, selvagens, contra a natureza. Então esse é uma coisa, uma farsa que também tem que ser derrubada e que atrapalha a compreensão do processo de colonização que houve na América em outros locais. Outro terceiro mito é o mito da liberdade africana. Então, nesse mito, desenvolvido em alguns livros, dizendo que os africanos viviam em liberdade lá muito bem, harmoniosamente. O homem branco foi lá e os escravizou e trouxe para a América. Mentira! Já havia uma escravidão endêmica na África. Era um povo com uma cultura escravocrata intensa. Então, os europeus, quando chegaram lá, já encontraram uma estrutura de escravidão endêmica muito forte, que só foi acabar no século XIX. Então, não é que lá os europeus foram e escravizaram pessoas livres e trouxeram eles como cativos para a América. Não é verdade. Eles já eram escravos lá e se trocou uma escravidão que havia na África por outra aqui na América, né? E depois, o ambiente da África era tão ruim quanto da América. Havia sacrifício humano, havia magia negra, havia hábitos contra a natureza, havia toda sorte de sujeiras possíveis e imagináveis no continente africano, assim como havia na América. Então, havia comércio de carne humana, havia sacrifício humano em várias regiões da África, havia guerras intermináveis, os escravos, quando as tribos vencidas, quando não eram escravizadas, eram mortas em rituais. Então a sujeira era igual, não era esse mito do bom selvagem também havia na África, é claro, né? Então
essa tudo tem que ser combatido. É outro mito, o mito da liberdade africana, o mito de que eles viviam livres e foram escravizados para vir para as Américas. É errado também. E é um outro mito, também difundido, que havia uma espécie de diferenciação legislativa, ou seja, uma espécie que havia uma lei aqui no Brasil, ou na América Espanhola, e outra lei em Portugal e na Espanha, ou seja, que os povos americanos, pensando em termos de Portugal e Espanha, estavam num nível jurídico inferior aos europeus. Isso daí não é verdade. Diziam isso que haveria o pacto colonial, e por esse pacto colonial o estatuto jurídico aqui do Brasil, da América Espanhola, seria inferior ao estatuto jurídico de Portugal e da Espanha. Isso não é verdade, isso aí tem que ser abandonado também. E aqui eu vou citar o grande justnaturalista brasileiro, José Pedro Galvão de Souza. Aliás, diga-se de passagem, um nome esquecido entre os estudantes de direito. Quem for da área de direito, leia os livros dele, são os melhores livros que tem dos últimos 50 anos sobre o justnaturalismo. E ele disse o seguinte, abre aspas: é muito significativo o fato de terem sido sempre aplicadas no Brasil as mesmas leis de Portugal. As ordenações do reino aqui ficaram vigorando mesmo depois da separação política e ainda durante a República, até a promulgação do Código Civil, ou seja, as ordenações, uma parte das ordenações vigoraram no Brasil até 1917, se não me engano, mais que em Portugal até. As cartas de doação das capitanias, os regimentos dos governadores, as cartas régias, alvará e outros atos emanados del rei ou de outras autoridades metropolitanas portuguesas formavam o direito especial da colônia, uma complementação do direito comum a Portugal e ao Brasil. Não existia um estatuto colonial que colocasse o Brasil em situação de inferioridade jurídica. Além disso, as instituições portuguesas transplantadas nos trópicos eram de molde a suscitar entre nós o mesmo sistema de proteção aos direitos e o mesmo regime de liberdades comunais que vinham sendo praticados no direito histórico lusitano. Ou seja, vamos acabar com essa farsa de dupla legislação, uma voltada para a colônia e outra para o Brasil. Uma prova inequívoca disso é que as ordenações figuraram até 1917 no Brasil. Então, inexistia esse estatuto diferenciado colônia e metrópole para o Brasil, para o mundo ibérico. Para a Espanha, para a Inglaterra e para a Holanda havia sim duas legislações. Os ingleses, por exemplo, lá no Raj indiano, Raj britânico, que era a Índia britânica, havia duas leis, uma para o inglês, outra para o indiano. Os holandeses em todo lugar, na Indonésia, nas Guianas, no Caribe, na África do Sul, impuseram um verdadeiro apartheid. Havia duas leis, uma para o holandês branco, outra para os povos colonizados, quer sejam indígenas, quer sejam africanos, quer sejam indonésios, quer sejam indianos. Qualquer lugar onde os holandeses entraram, estabeleceram o apartheid, idem para os ingleses. Então, entre os ingleses e holandeses havia sim um estatuto racial, um estatuto diferenciador entre os povos colonizados e os europeus, mas entre os ibéricos, portugueses e espanhóis não havia. E entre os espanhóis, digo mais, os espanhóis e indígenas estavam sujeitos aos mesmos tribunais e leis, porém, se castigava mais severamente os espanhóis em casos símiles, por estarem um nível cultural acima dos indígenas. Ou seja, os espanhóis estabeleceram um nível de proteção para os indígenas. Ou seja, em casos iguais, se punia mais o espanhol, o branco, do que o indígena. E havia, de fato, garantias jurídicas para os indígenas que vigoravam no direito espanhol. Então, é lenda que os espanhóis, então, subjugaram os indígenas mediante uma legislação diferenciada. Isso tudo é lenda. Nunca existiu isso no mundo ibérico. Existiu no mundo inglês
e no mundo holandês. E lembrando a todos, eu farei a Semana Impérios Coloniais, nos dias 28, 29 e 30 de março. A primeira live, será tudo em formato de live, será sobre Te ensinaram tudo errado sobre a colonização. Nessa live eu vou falar sobre colônia de exploração e de povoamento, que é o grande mito que eu estou combatendo, as colonizações protestantes, o mito do bom selvagem, pirataria, escravidão, e também vou falar das consequências nefastas de nós, eu também fui enganado, né, por essas mentiras, né, causado também, aí pensando não só em nós mesmos que fomos enganados, mas também nos nossos filhos, né, para evitar eles serem enganados nesses mitos e abordar também as consequências nefastas que são mais graves do que parece. Na segunda live, eu falarei sobre Aprenda sobre a Verdadeira Colonização, e nele eu pautarei a pauta será sobre o real intuito da colonização e a colonização católica, né? Falando de Espanha, Portugal principalmente, mas também um pouco da França e da Itália. E a terceira e última será sobre a real importância da colonização. Farei o arremate final das consequências práticas que esse conhecimento trará na nossa vida e também na nossa família. Então, para participar, é só clicar no link abaixo, se inscrever na Semana Impérios Coloniais e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.